Essa questão aqui, galera. Bom, você já deve ter lido o enunciado aqui, e uma informação importante que a gente tem que colher dele são essas daqui, ó. Que o seno equivale a meio, o seno de alfa equivale a meio, e que alfa pertence ao segundo quadrante, certo? Na circunferência. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Meu primeiro erro quando eu resolvi isso aqui foi o seguinte: eu fiz a distributiva. Estão vendo? Eu fiz a distributiva. Só que isso deu para levar até um certo ponto, só que acabou me enrolando depois. Entendeu? Eu não consegui desenvolver mais. Então o que a gente tem que fazer aqui? É, isso aqui, na verdade, esse seno aqui, esse 90, o que é esse 90 menos o ângulo? Isso aqui, se você for ver na geometria, isso aqui é um complemento de um ângulo, entendeu? Então isso aqui é o seno do complemento de alfa, certo? E, nas relações trigonométricas, diz que o seno do complemento de um ângulo será sempre igual ao cosseno desse mesmo ângulo. Eu vou até escrever aqui para vocês. Quer dizer que então, que o seno do complemento de um ângulo vai ser igual ao cosseno desse mesmo ângulo. Ao cosseno desse mesmo ângulo, certo? Então vamos lá. Vamos começar a substituir aqui, beleza? Vamos mexer nela para ver o que a gente consegue fazer. Vamos substituir aqui esse seno do complemento por cosseno, certo? Vamos botar cosseno de alfa vezes a tangente de alfa. Tangente de alfa é seno sobre cosseno. Então a gente vai botar aqui que é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tudo isso dividido pela secante de 180 mais alfa, certo? O que é secante? A secante, ela é um inverso do cosseno. Então ela vai ser o seguinte, vai ser o inverso, né? Vai ser o inverso do cosseno de 180 mais alfa. Beleza? Vamos lá. Opa, que alfa feio, né? Isso aí. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode cortar esse cosseno com esse cosseno de alfa, né? A gente pode cortar esses dois. E ela vai vir desse jeito para cá. Vai vir seno de alfa dividido pelo inverso do cosseno de 180 mais alfa. Certo? Então vamos lá. Galera, a gente tem que descobrir aqui esse cosseno aqui de 180 mais alfa. Só que para isso é importante a gente saber primeiro qual que é o valor do cosseno de alfa. Então como é que a gente pode descobrir esse valor? Você nota que eu disse lá em cima que o enunciado já deu esse resultado aqui pra gente, do seno de alfa, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar aqui a relação fundamental da trigonometria. E o que diz essa relação? É exatamente isso aqui, ó. Que seno ao quadrado de um ângulo, que no caso é o alfa, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1, certo? Ele nos deu aqui o seno. Então, a gente só vai substituir. Então, vai ficar meio ao quadrado. Meio ao quadrado vai dar o que pra gente? 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4, né? Então, meio ao quadrado é 1/4. Mais cosseno de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, perdão, por 1. Vamos isolar esse cosseno de alfa aqui. Esse cosseno ao quadrado de alfa. Passar para o outro lado. E vai ficar 1/4. Vai ficar 1 menos 1/4, vai dar pra gente menos 3/4, certo? Vai dar pra gente menos 3/4. A gente vai pegar esse expoente aqui e passar como raiz, né? Então vai ficar raiz de 3 dividido por raiz de 4, certo? Então nosso resultado vai ficar mais ou menos raiz de 3 por raiz de 4 é o quê? 2 vezes 2. Então a raiz de 4 é 2, certo? Aí vai ficar aqui o cosseno de alfa, ele pode ser tanto menos raiz de 3 sobre 2, quanto raiz de 3 sobre 2, certo? Mas é isso que a gente quer? Não, ainda não. A gente tem que resolver isso aqui, certo? Então vamos lá. Cosseno de
cosseno de 180 mais alfa. Eu vou fazer uma coisa aqui para a gente entender, porque o desafio agora é o seguinte, para a gente destravar isso. É descobrir se a gente vai usar esse número aqui positivo ou negativo, certo? Um dos dois, a gente vai ter que descobrir isso. Então, o que vai ter que ser feito aqui? Agora que está o pulo do gato para essa questão aqui, que fez com que eu não conseguisse terminar ela. Que é o seguinte, eu vou desenhar aqui um ciclo trigonométrico para vocês, para a gente conseguir dar uma olhada nele, certo? Não leve em conta a simetria, tá? Porque com certeza deve estar fora de escala, mas é só para a gente entender. Deixa eu tentar fazer aqui em cima da linha. Certo, vamos lá. Qual que é a outra informação que o enunciado deu para a gente? Disse que alfa pertence ao segundo quadrante. Perfeito? Alfa pertence ao segundo quadrante. Então, esse aqui é o nosso segundo quadrante. Vamos dizer que alfa está em algum lugar por aqui. Beleza? Alfa está em algum lugar por aqui. O cosseno de alfa, o que seria o cosseno de alfa aqui? A gente vinha para cá, ó. O cosseno de alfa seria aqui e o seno de alfa seria aqui, certo? Mas o que a gente tem que pensar? Ele não quer aqui na expressão só o cosseno de alfa. Ele quer o cosseno de 180 mais alfa. Para ficar mais fácil para você, enxerga da seguinte maneira. Ele quer o cosseno de alfa mais 180. Então ele quer o cosseno de alfa, certo? Ele quer o cosseno de alfa, só que ele quer o cosseno de alfa mais 180. Então a gente anda a 180 graus, beleza? Quando a gente anda 180 graus a partir do alfa, a gente para aqui, num ponto que equivale ao alfa, certo? Equivale à partícula alfa aqui. Partícula alfa, olha só. Ao alfa, beleza? Para não ficar parecendo que eu tô latindo. Então tá bom. É o seguinte. O que a gente pode notar aqui? Eu disse para vocês que o seno de alfa se encontra aqui, certo? Se aqui, tanto aqui quanto aqui, a medida é a mesma, o que a gente pode pensar? Se aqui o seno de alfa é meio, o seno de alfa aqui também vai ser meio, certo? Só que aqui vai ser menos meio, correto? Se o cosseno de alfa é aqui, o cosseno de alfa vai ser aqui também. E qual que é a diferença deles dois? É que aqui o cosseno é negativo e aqui o cosseno é positivo. Agora eu pergunto para você, para a gente destravar essa expressão aqui, eu quero saber o cosseno de alfa, eu quero saber o cosseno de alfa aqui, ou eu quero saber o cosseno de alfa mais 180. O cosseno de alfa mais 180, certo? Então, qual que é o cosseno de alfa mais 180? É o cosseno de alfa positivo, certo? Então, qual que a gente vai usar aqui? O raiz de 3 sobre 2 positivo, beleza? Só para deixar aqui exposto qual que a gente vai usar, mas esse não é o resultado ainda. Então tá, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir, vamos dar nome aos bois, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vai ficar da seguinte maneira, presta atenção. Seno de alfa é o quê? É meio, beleza? Seno de alfa é meio. Cosseno de 180 mais alfa é o quê? Que a gente acabou de descobrir aqui. Raiz de 3 sobre 2. Multiplicação de fração, o que a gente pode fazer? Eu vou resolver aqui, ó. O que a gente pode fazer? Pega a primeira, certo? E multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Então vai ficar o seguinte. Deixa eu fazer uma seta para não confundir. Vai ficar o seguinte. Pega a primeira e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso da segunda? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Seria a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1, mas 1 não vai mudar nada aí. Então, nosso resultado vai ser qual no final das contas? Dessa expressão aqui. Vai ser a raiz de 3. 2 vezes 2 quanto? Dá 4. 4 positivo. Certo? Então, esse aqui é o nosso resultado. Letra B. Valeu?